Suas operações de comércio exterior, mais eficiência e velocidade hoje. Para essa apresentação, convido aqui então Raquel Cavalcante, gerente sênior de consultoria tributária, e também Gustavo Luz, gerente de consultoria tributária. Mais uma vez, exemplo dos outros painéis, sua participação é mais que bem-vinda através do nosso chat, enviando suas perguntas e, claro, participando, colocando aqui para a gente algum ponto de vista que seja condizente ao tema abordado. Sejam muito bem-vindos, Raquel, Gustavo, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Raquel Cavalcante, eu sou gerente sênior da área de Global Trade Advisory, a nossa área de comércio exterior. E hoje eu tenho a missão de apresentar para vocês os nossos principais serviços em comércio exterior. Falar um pouquinho sobre a atuação da Deloitte enquanto agente transformador das operações de importação e de exportação dos nossos clientes. Eu tenho aqui ao meu lado Gustavo Luz. Gustavo, por favor. Prazer, pessoal. Gustavo Luz. Sou gerente responsável pelo time de soluções de comércio exterior. Tá? Nesse contexto do nosso painel, eu consigo explorar bastante o tema de velocidade e de automação junto com a Raquel aqui, minha parceira. Então, pessoal, um pouquinho antes da gente começar a falar sobre comércio exterior, a falar sobre os nossos serviços, eu vou dar um passo atrás e compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente tem observado no mercado, daquilo que a gente tem observado junto aos nossos clientes. As nossas percepções têm sido que a matéria de comércio exterior é absolutamente multidisciplinar. Então, existe uma tendência dos temas, seja da operação, seja da tomada de decisão, existe uma tendência de estar disperso dentro das corporações. Ou seja, a gente consegue observar as atividades de comércio exterior, seja, por exemplo, na área tributária, na área contábil, na área de supply chain, na área de compras. E nesse sentido, e dada essa característica tão particular, tão sui generis do comércio exterior, a Deloitte ela entendeu que há uma grande oportunidade da Deloitte ajudar a dar mais eficiência às operações dos nossos clientes. Então, nesse sentido, nós temos a ideia a gente apresentar aqui, com base na abordagem AIO, que é o nosso programa maestro, né, a gente trazer para vocês a perspectiva dos serviços de comércio exterior, só que dessa vez com a roupagem diferente, com a roupagem que envolve uma metodologia dedicada ao ganho de eficiência, ou seja, que a Deloitte ela passe a ser um parceiro de negócios estratégico para as empresas importadoras e para as empresas exportadoras. Então, nesse sentido, vamos repassar um pouco quais são os principais conceitos, o conceito dessa abordagem AIO. Né? Essa é uma metodologia que ela é faseada. Ela tem 3 fases, a começar pela fase do advice. Então, o que seria o advice? O advice nada mais é do que o aconselhamento, ou seja, é a identificação de oportunidades, e aí quando a gente fala de oportunidades, a gente está falando de oportunidades de ganhos, né, ao cliente, a operação do cliente, mas também a gente está falando de oportunidades, por vezes, né, de melhores práticas, ou seja, de implementação de conformidade, né, de práticas com base nas melhores indicações da legislação aduaneira, de modo que o cliente ele tenha um ganho de eficiência também, né, nas suas obrigações acessórias. Então, essa identificação, esse diagnóstico, né, dentro desse conceito de aconselhamento, seria exatamente essa fase preliminar, essa fase inicial chamada advice. Né? Na sequência, a gente vai para a parte do implementation, né, que seria exatamente através, né, da combinação dos nossos profissionais, da expertise dos nossos profissionais, cumulada a ferramentas tecnológicas, seria factualmente a implementação. Ou seja, a Deloitte ela também se responsabiliza no sentido de dizer assim, cliente, na prática, vamos nós, né, realizar a implementação da oportunidade identificada, de modo que o cliente ele possa focar naquilo que ele faz melhor, no core business do cliente, deixando
para a Deloitte a responsabilidade de implementar, através de ferramentas tecnológicas, de inteligência artificial, né, e também, obviamente, da expertise e do conhecimento técnico aprofundado dos nossos profissionais, fazer as implementações das oportunidades identificadas. E, por fim, quando a gente fala de operation, a gente tem a proposta, né, de seguir com o monitoramento contínuo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós identificamos, nós também implementamos e, na sequência, a gente monitora, a gente garante o bom resultado, a gente garante que, a gente sabe que a legislação, né, e quando a gente fala, por exemplo, da legislação aduaneira, nós temos aí uma constante atualização, né? É muito dinâmica, é muito complexa e dinâmica a legislação aduaneira. Se a gente pensar agora, por exemplo, no ano de 2022, tivemos mudanças tão relevantes na legislação aduaneira, a exemplo da IN 2090, de valoração aduaneira, que trouxe impactos tão tempestivos aos importadores, né? Temos aí também um tema que está super em discussão, né, nos debates atualmente, que é o tema do catálogo de produtos. Isso aí, obviamente, muito vinculado à obrigatoriedade que se aproxima, né, da DUIMP, da Declaração Única de Importação. Então, nesse sentido, a gente entende que esse monitoramento pela Deloitte vai permitir uma ação, né, e uma continuidade da operação, da oportunidade identificada, sendo feita de forma tempestiva, em linha com as oportunidades e com a própria legislação aduaneira. Bom, nesse sentido, eu agora, tendo feito essa introdução, eu passo um pouco agora para explicar para dar uma visão daquilo que seria as oportunidades de comércio exterior. Dentro da área de Global Trade Advisory, né, a nossa proposta ela segue em duas linhas principais de atuação. Essas linhas principais de atuação seria exatamente a eficiência tributária, ou seja, oportunidades que visam um ganho de eficiência tributária. Guarde-se um pouquinho, que daqui a pouco eu comento no detalhe, né? E uma outra linha de atuação seria exatamente a parte do compliance aduaneiro. Seria o bom atendimento da norma, as obrigações acessórias, a conformidade, ou seja, garantir a idoneidade da operação das empresas importadoras e das empresas exportadoras. Então, falando sobre isso, né, temos essas duas linhas de atuação e vamos detalhar um pouquinho quais seriam as principais oportunidades. E aqui vocês vão ver algumas das nossas principais serviços em comércio exterior, né, em benefício do tempo, né, e acredito que a gente certamente vai ter a oportunidade de falar no futuro, né? Estamos aqui, pode nos mandar aqui caixinha de pergunta, pode mandar depois mais detalhes que a gente fala, mas então, em benefício do tempo e da dinâmica da apresentação de hoje, eu vou escolher aqui alguns temas, né, que estão dentro desse guarda-chuva eficiência tributária, né, oportunidades em eficiência aduaneira, né, para a gente tratar hoje. Então, em primeiro lugar, nós temos o RECOFF. O que seria o RECOFF? E esse é um serviço, né, que nós fazemos com absoluta, de forma completa, né? Nós fazemos um serviço full, exatamente no conceito do Operate, né? Nós fazemos uma implementação 360. O que é o RECOFF? O RECOFF é um regime aduaneiro suspensivo, né, previsto na legislação aduaneira, de modo que, atendendo a alguns critérios, a alguns requerimentos, a empresa importadora-exportadora, ela consegue fazer aquisição de insumos, né, com a suspensão
tributária. Então, a aquisição de insumos, seja no mercado interno, seja na importação, mediante o atendimento de alguns requerimentos, a exemplo da industrialização e de uma consequente exportação, o importador, essa empresa, ela consegue ter esse benefício. E olha só, o que a Deloitte ela faz? A Deloitte ela faz o diagnóstico, ou seja, ela verifica, ela quantifica a oportunidade efetiva. Então, a gente indica ao cliente, primeiro, se aquela empresa está eventualmente elegível, a se tornar uma empresa, como chamamos, recofiana. Ao mesmo tempo, nós entramos em campo, ou seja, a gente faz a harmonização, a gente faz a integração, seja sistêmica, mais uma vez com o apoio de soluções. O Gustavo ele vai comentar bastante quanto às soluções tecnológicas, mas através das nossas soluções sistêmicas, da nossa inteligência artificial, cumulada, combinada com a alta expertise dos nossos profissionais, a gente faz a implementação, ou seja, a gente cuida para que a empresa ela se torne uma empresa, como chamamos, elegível a se tornar uma empresa recofiana. Então, nesse sentido, posteriormente à implementação do regime, nós fazemos todo o monitoramento com reuniões, com indicadores. Então, vamos na sequência ali fazendo esse monitoramento, que seria exatamente a parte da garantia, da oportunidade identificada e da garantia do bom atendimento dessa oportunidade. Nós temos aqui também outros exemplos. Vamos falar, por exemplo, do drawback, que a gente sabe que é um dos regimes, na verdade, é o regime aduaneiro especial, mas utilizado até hoje, pelos importadores. Então, o drawback ele é um regime altamente democrático, que tem um pouquinho mais de simplicidade na implementação em relação ao RECOF, quando a gente fala do RECOF. E aí, nesse sentido, vamos também passar aqui rapidamente por falar do Reintegra e o Reintegra adicional. Nós temos a possibilidade aí de promover aquilo que a gente chama da restituição dos resíduos tributários incidentes na cadeia produtiva de exportação. E a gente sabe que, para a gente fazer esse tipo de regime, por vezes a gente requer uma busca entre os vários departamentos de documentação, seja daquilo que a gente chama a receitinha do bolo, que é o BOM, o Bill of Material. Então, a gente precisa fazer toda essa busca que, por vezes, requer mão de obra. Então, o Operate, dentro do comércio exterior, é exatamente a capacidade da Deloitte atuar como um parceiro e fazer o papel que seria de, enfim, vamos trabalhar para o cliente e promover a oportunidade identificada de forma eficiente. Ou seja, vamos levar eficiência de otimização de recurso. Então, temos também aqui o ex-tarifário. Eu acho que, enfim, para falar de eficiência tributária, não tem como esquecer o ex-tarifário, que é essa ferramenta, essa previsão legal da legislação aduaneira que possibilita a isenção do imposto de importação, mediante também, sempre, a condição, algumas condições, ao atendimento de alguns requerimentos, como que seja bens de capital ou bens de informática e telecomunicação, e que, ao mesmo tempo, seja comprovada a inexistência de produção local. Então, a gente também, com base nas nossas soluções sistêmicas, com base na nossa inteligência artificial, com base na expertise dos nossos profissionais, a gente consegue identificar, na base dos clientes, esses produtos que tenham a elegibilidade para ter acesso a esse benefício. Então, isso falando, pessoal, de eficiência tributária, de oportunidade, de ganho de custo, de ganho de fluxo de caixa para as operações de importação, de exportação. Agora, mudando um pouquinho, mas não menos importante, talvez com uma menor tangibilidade, digamos, imediata do ganho, a gente vai falar sobre compliance aduaneiro. Compliance aduaneiro, quando a gente fala no Brasil, sempre nos vem à mente aquilo que seria a principal certificação
de compliance aduaneira, eu diria no mundo, não apenas no Brasil, que é o operador econômico autorizado, que é uma certificação que garante ali a idoneidade, né, a correção, né, a conformidade e a segurança das operações de comércio exterior de uma empresa. Então, a Deloitte ela também atua fazendo esse diagnóstico as-is, né, fazendo toda uma análise, preparando a empresa, né, para que ela se torne uma empresa certificada OEA e que tenha acesso naturalmente aos benefícios que são correspondentes a essa certificação, né? E, além disso, a Deloitte, falando sobre gerenciamento de risco, nós temos uma ferramenta dedicada ao gerenciamento de risco, a qual se cumula ao trabalho do OEA, né? E que todo o nosso trabalho de gerenciamento de risco, ele é sempre feito em linha com aquilo que é o indicado, né, o sempre trazido pela Receita Federal, que é exatamente o ISO 31000. Então, temos também, obviamente, trabalhos de revisão aduaneira, sempre visando o bom atendimento da norma, né, garantir que o cliente, que a empresa importadora, que a empresa exportadora, ela esteja ali atendendo às obrigações acessórias, às práticas de mercado da maior eficiência possível. E isso, quem faz é a Deloitte. Nós fazemos. A ideia é ser um parceiro estratégico em compliance aduaneiro, principalmente, e eu diria que a contribuição da Deloitte dentro da parte de conformidade aduaneira, talvez, né, seja ainda mais fundamental, mais rica, porque nós damos as práticas de mercado, com base nas nossas experiências, nos nossos trabalhos, nos mais diversos segmentos, né, a gente sempre traz ao cliente, a empresa importadora, a empresa exportadora, as melhores práticas de mercado. Então, por fim também, não podia aqui deixar de falar sobre o catálogo de produtos, que é um tema aí que está gerando um frenesi, né, entre os contribuintes. A gente sabe que o catálogo de produtos é uma obrigatoriedade, né, que foi estabelecida, vinculada à DUIMP, que é a Declaração Única de Importação. Sabemos que os importadores, que vai haver essa mudança da DI, da Declaração de Importação, para a DUIMP, assim como houve lá atrás a DE, a RE, houve essa mudança, né, para a declaração, para a DUI, para a Declaração Única de Exportação, e nesse sentido também, com o apoio sempre, né, das nossas ferramentas de inteligência artificial tecnológica e do expertise dos nossos profissionais, nós fazemos essa implementação completa do catálogo de produtos. E olha só como é que 360, é realmente full, né? Nós levamos uma transformação da operação ao cliente, um ganho de eficiência de forma integral. Isso porque a gente começa fazendo todo um mapeamento da base de importação do cliente, a gente faz toda uma análise dos itens que são efetivamente importados, nós fazemos com base em inteligência artificial uma revisão de classificação fiscal e análise de oportunidades tributárias e para o atendimento do catálogo de produtos, nós fazemos o chamado vínculo dos atributos, né, dos chamados atributos aí pela Receita Federal, que nada mais é do que as principais características de cada um dos produtos. E, por fim, a gente gera um arquivo, né, um arquivo que será, ao fim, submetido no Portal Único, no Siscomex. Então, a gente não apenas, né, saneia a base de dados, a gente identifica naturalmente ali possíveis oportunidades, né? E como também a gente leva de forma concreta o resultado do nosso trabalho à submissão através do Portal Único. Então, por fim, também, acho que já estou estourando meu tempo, mas não posso deixar de mencionar a valoração aduaneira, que é um tema absolutamente relevante. Tivemos, no ano de 2022, uma alteração, né, na IN 2090, que trouxe, né, dentro aqui do cenário brasileiro, a normativa, né, trouxe alterações da normativa, trazendo algumas oportunidades, mas também alguns desconfortos, né, para os importadores. Então, nesse sentido, também atuamos, fazendo essa análise, fazendo implementação, recomendações em relação à política, identificação de métodos de valoração aduaneira. Então, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que quando a gente pensa em comércio exterior e nos serviços implementados, né, a gente consegue atuar como parceiros, né, como parceiros transformadores, cumulado pela nossa experiência, né, junto com as soluções sistêmicas
que são aí fundamentais para uma entrega de ponta, uma entrega de eficiência e de qualidade transformadora às empresas importadoras e às empresas exportadoras. Então, passo agora a palavra para o Gustavo, né, que vai trazer um pouquinho agora dessa visão da implementação e da operação. Obrigado, Raquel. Acho que o tema de eficiência aqui do nosso painel foi muito bem explorado pela Raquel, né? E eu tenho agora a missão de trazer para vocês um pouco, né, dessa abordagem do programa Maestro, né, da implementação e do Operate. E eu queria iniciar pelo Operate, né? Acho que esse slide já foi projetado para vocês em outro painel ali pelos nossos queridos amigos Panasol e o Ledson, né? Essa pesquisa muito interessante realizada pela Harvard Business Review, onde na visão dos CFOs, o outsourcing é a estratégia mais importante para techs, né, para alcançar os modelos de operação com custos mais baixos, e logo na sequência a gente tem a estratégia da automação. Somando os dois resultados, vocês podem perceber, né, que existe uma sinergia grande entre eles. Vocês têm exatamente a proposta do nosso Operate, né, que é o alinhamento entre a terceirização de algumas etapas, né, aliada à automação. Em ambas delas, vocês podem se deparar que a solução, né, uma solução tecnológica, ela certamente favorece, né, em resultados para a operação de comércio exterior, que é o tema que a gente está explorando aqui hoje, né? Então, no Brasil, a Raquel explorou bem esse tema. A gente sabe que é bastante complexo as regras aduaneiras que temos hoje em dia, e as soluções de comércio exterior, elas vêm para facilitar, né, todo esse alinhamento, essa adaptação que precisa ser feita aqui para atender à legislação brasileira. Então vocês podem conhecer inúmeras soluções de mercado que oferecem automação, que oferecem facilidade, que oferecem gestão e facilidade em tudo que se tem no âmbito, né, aduaneiro. E o que eu gostaria de explorar nesse tema? Certamente a solução pode trazer, sim, essa agilidade, né, essa velocidade. A gente visa, com a solução, agregar esse modelo que está sendo projetado para vocês aqui, que pode até parecer um pouco de utopia, né, quando você compara um processo sendo registrado, né, um processo de importação sendo registrado de ponta a ponta e considerando 1 hora, né, de tempo para registro desse processo, comparado a um processo totalmente manual de 2 dias de trabalho. Ah, Gustavo, Raquel, isso é possível de fato? Eu já tenho uma solução de comércio exterior, eu não consigo enxergar uma possibilidade de ter esse ganho e ter essa velocidade dentro da minha operação, porque é bastante complexa e por aí vai, né? Eu diria que sim, é totalmente possível, é totalmente factível, aliado a uma estratégia correta, né? Que é essa estratégia que a gente vem trazer para vocês, que é de uma implementação alinhada ao Operate, né? O que acontece geralmente em projetos de implementação de solução sistêmica? Toda mudança ela vem atrelada de emoções para todos que estão envolvidos nesse processo de mudança, né? A primeira mudança que a gente tem é o choque, né, de realidade. Provavelmente, ao demonstrar o slide anterior, a gente teve ali essa questão. Eu tenho soluções de comércio exterior que automatizam inúmeras partes do processo. Isso é um choque para mim. Talvez eu possa estar com o meu emprego ameaçado, minha vaga, né? A gente sempre tem esse tipo de dúvida. Depois vem a negação, eu não concordo. Eu não sei se em 1 hora de trabalho eu consigo registrar de fato um processo de importação de ponta a ponta. Aí depois as pessoas percebem que o projeto já está em andamento e não tem mais volta. Então acaba tendo frustração, depois uma depressão. Isso é o natural. E a Deloitte, nesse contexto, né, entendendo essa realidade, a gente visa humanizar, né, esse tipo de comportamento que se tem perante a um projeto de implementação. Ótimo. Os gestores da área de comércio exterior, eles pensam em ter essa agilidade, ter esse fluxo, né, agilizado dentro do processo, dentro da empresa, e eles optam por uma implementação de comércio exterior.
certamente eles vão se deparar no final do projeto com essa gestão de mudança, né? Essa curva de emoções que a gente tem que enfrentar no dia a dia perante a um projeto de solução de comércio exterior ou qualquer outra solução. Dito isso, o que a gente pretende fazer, né, nessa estratégia do Programa Maestro? A implementação na sequência, né, alinhada a um Operate, onde a gente visa acelerar, né, essa curva de depressão. Então, o aceitamento ao novo processo, né, uma adaptação a essas mudanças para que a pessoa utilize disso para benefícios próprios, né, a gente visa acelerar com o Operate. Gustavo, e de fato, vocês conhecem, é possível fazer isso? Sim, porque hoje a gente utiliza também essas soluções dentro de casa. A gente vai demonstrar para vocês na sequência alguns cases muito significativos que a gente tem aqui de ferramentas de comércio exterior e o nosso dia a dia também, né? Então, eu trago aqui uma frase explicativa: casa de ferreiro, espeto de ferro. A gente não só implementa, a gente utiliza. Então, a gente sabe quais são as melhores práticas, né? A gente sabe quais são os KPIs, a gente sabe quais são os indicadores relevantes para uma operação, né? Então, dito isso, a gente tem essa questão da gestão da mudança a ser tratada em um projeto de implementação. Não é só o conhecimento técnico, e sim a gente tem que ter esse olhar humanizado para o que acontece depois que é implementado um novo modelo de processo, né? Todos os processos são revisitados ao longo de um projeto, né, de implementação, e a gente sabe o que precisa fazer, trazer as pessoas certas para perto do projeto, mostrar quais são os possíveis benefícios que essa pessoa pode ter, que a operação vai ter, quais são os ganhos que ela passará a ter e deixará de fazer um trabalho um pouco moroso e ter agilidade no processo, né? Então, o Operate vindo após a implementação. Como vocês conseguem acelerar, né, essa curva de mudança? Dessa forma. Então, eu trago aqui um exemplo, né, de dois gráficos. Uma implementação sendo conduzida no modelo tradicional e uma implementação sendo aliada a um modelo de transformação, né, do Operate, uma transformação de ponta a ponta. Então, vocês percebem que no início do projeto tem uma grande motivação e uma grande mobilização da empresa como um todo, né, para participar do projeto. Então, no começo a gente explora quais são os cenários, a gente explora quais são, né, as pessoas que estão envolvidas, todas as áreas, quais são as atividades que cada uma delas executa, e a gente consegue aqui fazer um mapeamento, né, bem eficiente. Então a gente explora com as pessoas-chave que estão dedicadas ao projeto, toda essa questão da device, que foi explicado pela Raquel. Então a gente traz isso para dentro da solução, a gente testa cenários que são executados uma vez a cada 5 anos, ou que já foram executados no passado e hoje não mais, mas as pessoas que estão envolvidas, elas conhecem, geralmente em projeto elas têm bastante tempo de casa, né? Então a gente explora o máximo que pode da ferramenta, a empresa passa a ter um ativo, né? E ela pode pensar: agora eu resolvi todos os meus problemas de comércio exterior. Não, esse ativo ele passa a ser algo vivo. Ele vai sempre precisar, ele sempre carece de uma melhoria, ele sempre pode oferecer, né, inúmeros benefícios para a operação, desde que ele seja devidamente observado. Então, nessa curva que vocês estão avaliando aqui no gráfico de cima, no modelo tradicional, depois que a gente testa, termina o projeto, as pessoas que são envolvidas, né, na operação, geralmente elas não participam do projeto. Então, elas também passarão a ter esse problema com a gestão de mudança, né? Anteriormente, ela tinha uma facilidade de executar essa operação em um Excel, era super fácil para ela, mas ela foi o motivador de se ter uma solução de comércio exterior, né, de não ter a visão do todo, passa a ser um problema, porque ela não testou, ela não participou de tudo isso, né, e a solução tende a cair, né, de qualidade. Não no sentido de pejorativo, mas sim de inexplorada, né? O pessoal que estava na operação muitas vezes não participou das discussões do projeto. E aí a gente tem uma ineficiência ali, né, da ferramenta como um todo. Aliada ao Operate, qual que é o nosso principal fator aqui, né? Qual que é o nosso diferencial? Como a Deloitte utiliza, né, dentro de casa essa solução, a gente é sempre drivado por melhoria contínua, né? A gente tem que agregar ao processo a agilidade. Então, como que a gente consegue agregar agilidade? O
que a ferramenta tem de novo? O que mudou? Ah, saiu um novo indicador, saiu um novo RPA, uma robotização. Como a gente já faz isso dentro de casa, né, caso a empresa opte por ter uma implementação, ela passa a ter junto ao Operate, né, essa nossa sugestão de melhoria. Então, olha, saiu um novo modelo, você consegue agora registrar suas faturas comerciais de maneira robotizada. Se a empresa não tem o Operate, ela passa a ter isso só em uma eventual, né, necessidade, uma eventual alteração de legislação e por aí vai. No Operate não, né? A gente passa a ter isso como um drive. A gente está sempre proporcionando para as empresas que são nossas parceiras de negócio essa melhoria contínua, né? Essa inovação como um todo. Então, assim, é algo bem relevante, né, para se ter aquele slide onde a gente traz 1 hora de trabalho comparado a 2 dias. A gente consegue, nessa estratégia, reduzir o tempo de adaptação de uma empresa que, em média, leva de 1 ano, né, 1 ano a 1 ano e meio, a gente traz isso para cerca de 3 meses, porque os nossos analistas vão participar da operação junto ao time de vocês, né? Então, eu tenho determinado robô, eu não sei como usar. Não se preocupe, o nosso analista sabe como usar. O nosso analista participou do projeto com você, né? O nosso analista sabe quais são as minúcias, sabe quais são os detalhes da operação que vocês nos passaram em tempo de projeto. Então, esse é o nosso diferencial, né? A gente transforma de ponta a ponta. Então, a gente agrega eficiência com aquelas inúmeros cases que foram reportados ali, explanados pela Raquel, no âmbito fiscal, no âmbito aduaneiro, tributário, aliado ao sistema. Então, como o sistema pode, né, promover essa eficiência? Como o sistema pode agregar agilidade aliado ao compliance? Não é só agilidade, é agilidade com qualidade, né? E aqui, materializando, Gustavo, Raquel, gostei, mas funciona na prática? Ou não entendi direito alguma coisa que vocês passaram aí, né, ou passaram muito rápido para a gente, tá? Um case, antes de falar dos cases, eu acho que eu vou remeter aqui à questão do Operate, que ele é uma oferta modularizada, tá? Ele não necessariamente é uma oferta fechada. A gente tem inúmeras formas de ajudá-los com o nosso Operate. Né? Aqui eu trago 3 exemplos distintos, né, de como isso pode refletir na operação de vocês. Penso eu, Gustavo, eu tenho uma área de negócio específica dentro da minha empresa que os processos de importação ocorrem 1, 2 vezes no ano, mas eles são muito difíceis, eu não consigo ter um time dedicado para fazer isso. Ótimo, a gente pode fazer isso por você e fazer os reports para alta gestão, onde você poderia focar apenas no core business. Precisa ser a área como um todo? Não. Gustavo, eu quero só uma parte do que você falou até agora. Eu já tenho uma solução sistêmica aqui e eu gostaria que esse drive de inovação e melhoria contínua, né, fosse feito por vocês. É possível? Sim, é possível. Esse primeiro exemplo, ele é um exemplo onde a gente traz o conceito mais amplo, tá? De fato, a abordagem I/O do nosso programa Maestro, né, de maneira completa. Então, esse case do setor agroquímico, ele teve a questão do advise, certo? A gente fez o mapeamento do processo de importação e de exportação, a gente trouxe as melhores práticas, como dito, não são melhores práticas ditas da boca para fora, a gente conhece porque a gente também operacionaliza, né? Então a gente sabe o que de fato agrega valor nos nossos reports. E o estudo que foi feito, né, de eficiência, a Raquel explorou 2 regimes especiais muito significativos, que é o recoff e o drawback. O recoff, hoje em dia, pode estar mais na moda do que o drawback, né? Mas ambos têm as suas qualidades. E nesse estudo que a Deloitte costuma fazer, a gente não tem algo pronto, a gente faz, de fato, um estudo do zero. E para esse case, né, a questão do drawback ela foi extremamente, né, positiva. Ela foi superior ao recoff. Embora o recoff seja algo que está na moda, para esse case, ele não compensava, né, por inúmeros motivos. Feito isso, a gente teve a parte da implementação. Então, aquela eficiência demonstrada, 45% na gestão do tempo foi evidenciado e houve, de fato, esse ganho, né, na operação, porque a gente teve essa abordagem de Operate na sequência, né? Garantia com compliance aduaneiro. Então, isso também facilita bastante o dia a dia das empresas. Não é necessário que exista uma pessoa, né,
responsável por fiscalizar o compliance, porque o sistema tem, né, atributos e ferramentas possíveis, né, de realizar essa gestão. Departamento para o time de TI, como a Raquel explorou bem, quando a gente fala de uma implementação de comércio exterior, a gente tem 4 ou 5 áreas envolvidas: TI, logística, departamento de compras, departamento de venda, planejamento, fiscal, financeiro. São inúmeras frentes e todas elas se beneficiam de uma implementação de comércio exterior. Tá? Feito isso, a gente teve o Operate. Com esse cliente, a gente já teve mais de 17 projetos de melhorias, né, implementados na sequência. Né? A partir do Go Live da operação, mais de 17 projetos já foram implementados. Então, a Deloitte drivando ali na melhoria contínua. Tem também a questão do OEA, Raquel, se puder, por favor. Isso, eu acho que é muito interessante a gente trazer exatamente esse ponto, né? E relembrar. O comércio exterior, ele é tão multidisciplinar, que as oportunidades, uma vez que a gente está atuando como esse parceiro, né, dedicado, exclusivo, né, perto da operação do cliente, é muito fácil a gente ver as oportunidades. Então, essa oportunidade que surgiu foi voltada para aquilo que a gente chama de gerenciamento, né, do OEA, ou seja, monitoramento das práticas para que a empresa que já é certificada, ou seja, ela já tem garantido, ela já tem confirmado o seu compliance aduaneiro, né, e quer manter. Então, a gente fez essa implementação, novamente, com base no ISO 31000, essa implementação suportada, né, também com uma ferramenta sistêmica que faz toda essa indicação, né, que traz os indicadores, os alertas de risco. A gente fez essa implementação do gerenciamento de risco com base no ISO 31000. Perfeito. Então, aqui vocês podem perceber que as 3 letras, né, que foram exploradas até aqui entraram em campo. Né? Elas foram, de fato, implementadas e operacionalizadas. Como resultado, a gente já tem uma parceria com essa empresa com mais de 7 anos, né, e a satisfação ela vem sempre sendo celebrada aí ao longo desses anos que passaram. Um outro exemplo, né, esse é onde a empresa não optou em ter uma solução de comércio exterior implementada dentro da própria empresa, mas sim ela optou por terceirizar o departamento ou a área de negócio como um todo. Né? Houve um spin-off dessa empresa do setor automotivo e ela resolveu não ter um departamento de comércio exterior. Né? Ela decidiu que, Deloitte, por favor, tome conta de toda a operação, implemente procedimentos, implemente tecnologia, nos traga resultados de eficiência, né? Tome conta da nossa operação como um todo. Então, com esse spin-off, a gente conseguiu, nesse case, né, implementar a solução dentro de casa, fazer os devidos reports e tomar a conta, né, sobre toda a operação como um todo da empresa e apenas deixando a diretoria com o foco no core business. Né. Esse é um outro exemplo. Então, foi o que eu disse, né? Por ser uma questão modularizada, a gente tem uma oferta para cada empresa. Né? A gente tem uma oferta para cada cenário. Esse é um outro exemplo de cenário. Por fim, aqui, um exemplo bem significativo também, que ele foi explorado já pelos nossos amigos Ledson e Panasol no painel que eles apresentaram um pouco mais cedo. Tá? Isso aqui remete ao nosso abrangência que a Deloitte tem como um todo, né, na área de techs. Tá? Então, o tema do Panasol, o tema do Ledson, tem uma perna, né, com o comércio exterior que eu e a Raquel estamos apresentando aqui para vocês. Então, em procurement, em supply chain, como que a gente consegue aliar também, né? Tem um departamento de comércio exterior terceirizado com a Deloitte, ou um sistema terceirizado com a Deloitte, ou uma etapa do processo terceirizado com a Deloitte. A eficiência está sempre em prática. Né? Esse case bem significativo que foi explorado pelo Panasol foi, né, pela experiência de negócio que temos, a gente conseguiu aproximar a área de compras com o departamento fiscal, né, em uma operação de comércio exterior, foi negociado um contrato com a China e por questões logísticas e por questões fiscais, né, esse benefício, essa eficiência tributária, foi feita uma sugestão onde a mercadoria fosse entregue no México e do México viesse para o Brasil. Essa operação, né, a sugestão que foi dada pela Deloitte, pelo nosso time, pelo Operate, gerou um save para a empresa de 5 milhões de reais. Né? Então, é como se, no final do ano, né, tendo a Deloitte dentro da sua operação, tendo a Deloitte como um braço, né, da sua área, fosse dado um reporte anual
onde a gente consegue comprovar quais foram os benefícios que a gente conseguiu agregar na sua operação, em gestão de tempo, em compliance, né, o quanto que você ficou, né, dentro das normas, quanto que você não sofreu penalidades por ter o compliance garantido, quanto de eficiência que foi colocada em prática e quanto da solução a gente conseguiu salvar em tempo de operação dos nossos clientes. Tá? Então, essa é a abrangência geral que a gente tem com o Operate. A gente consegue ajudar as empresas do comércio exterior a ter eficiência, a ter agilidade e a ter um processo com compliance significativo. Tá? Essa foi a nossa apresentação de hoje, pessoal. Eu gostaria de deixar aqui os nossos contatos, tá? Eu não sei se alguém deixou alguma dúvida aí, mas com os nossos contatos vocês conseguem chegar, né, até a gente pode responder ou detalhar qualquer coisa, caso tenham interesse, tá? E fiquem à vontade a nos adicionar no LinkedIn ou até mesmo no e-mail, tá? Inclusive tem o celular também. Raquel. Queria agradecer, foi muito rico, mas só fazer um lembrete, nós temos um slide adicional, né, que é para convidar, cadê o QR Code? Que é para convidar você, né, para responder aí, é só clicar, usar o celular, clicar nesse QR Code e responder a pesquisa do amanhã. Então, participar, né, opinar com relação à evolução do compliance e da tecnologia na gestão tributária. Então, é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço, foi um prazer, estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigado, pessoal.